Olá pessoal, eu vou falar agora sobre o teste de Turing ideológico. O que seria isso? Antes, eu tenho que explicar qual seria o teste de Turing original. O objetivo do teste de Turing era demonstrar a inteligência artificial das máquinas. Então ela era colocada uma máquina e uma pessoa para transmitir afirmações, frases, para uma pessoa que julgaria essas frases. E quando a pessoa não conseguisse diferenciar a máquina da pessoa, as frases da pessoa das frases da máquina, então significava que essa máquina pensaria, teria inteligência artificial. No caso do teste de Turing ideológico, funciona de forma parecida. Duas pessoas, uma de ideologia X e outra de ideologia Y, fala para um juiz, uma pessoa que iria analisar as afirmações, que é de ideologia Y, e essa pessoa de ideologia Y que analisa, caso tenha dificuldades em diferenciar qual das duas pessoas é de ideologia Y, se ele não souber mais dizer qual das duas é, então a pessoa de ideologia Y, que se passou por pessoa de ideologia X, passou no teste. Ou seja, quer dizer que ela consegue, mesmo não sendo daquela ideologia, ela tem pensamento crítico suficiente para se passar por uma pessoa que pense daquela forma. Dito isso, eu vou tentar fazer aqui um experimento. Não será como o teste de Turing ideológico, porque não terá uma pessoa da mesma ideologia falando do meu lado, mas eu tentarei se passar por uma pessoa conservadora, liberal, um social justice warrior e um socialista, e uma pessoa socialista também. Então, eu vou tentar agora, uma por vez, e vocês me... Mais a nível de brincadeira, mais a nível de brincadeira do que de um teste de Turing ideológico, porque não será da mesma forma, mas vamos tentar. O que acontece quando você deixa as pessoas livres para conduzirem suas vidas, para se expressarem, para trocarem informações e ideias? Elas criam o melhor dos mundos possível. Quando você está livre para trocar ideias com pessoas próximas a você ou distantes, desenvolver seus talentos e trocar esses talentos, com outros bens originários de outras habilidades de outras pessoas, você cria um universo de cooperação em que, primeiramente, partiu-se de um indivíduo querendo o seu próprio bem, querendo lucro, mas que esse lucro não está divorciado do bem comum, muito pelo contrário. O gatilho que faz com que as pessoas se movam, tenham interesses, e esses interesses, seus próprios interesses de ganhar, de sair ganhando, faz com que novos produtos, novas ideias, novos serviços sejam criados para pessoas que também estejam com esse tipo de pensamento, que vão usufruir, que vão desfrutar da criação de mais e mais riquezas e mais produtos por causa dessa liberdade que as pessoas têm em desenvolver, em explorar suas qualidades, seus talentos. E quando o Estado, intruso que é, se intromete, ele acaba com tudo, porque ele não faz parte desse jogo, ele não tem os mesmos interesses, ele não participa, ele não acrescenta, ele só atrapalha o que as pessoas em seu estado livre, sem essa intromissão, conseguem fazer muito bem. As pessoas darão valor ou não, dependendo das suas necessidades, das suas crenças, das suas visões. A empresa que consegue fornecer bons serviços e bons produtos, ao contrário do que acontece quando o Estado tenta se intrometer, Estado muitas vezes corrupto, e tenta e faz com que haja monopólios, empresas que têm cadeira cativa e que não precisam competir. É o que elas querem. Muitos empresários corruptos querem. Não, isso não gera o melhor dos mundos, que é a livre concorrência, a livre troca de pessoas procurando o seu bem-estar, procurando o lucro. Isso sim gera, isso sim é liberdade, isso sim gera o melhor dos resultados, e não um agente corrupto, intruso como o Estado, que quer tirar proveito de toda essa esfera, de toda essa atmosfera de liberdade
que cria valor. Com o imperialismo e antes com o colonialismo, o Ocidente, os Estados Unidos e a Europa Ocidental dominaram e tiveram nas suas mãos governos corruptos e totalitários, deram de presente as riquezas desses países pobres para os imperialistas, que sempre exploram o 1% mais rico, sempre ficando mais rico, enquanto os mais pobres cada vez mais com condições precárias de trabalho, com salários cada vez mais baixos, serviços públicos sempre desencorajados, cada vez mais atingidos pela demanda, pela procura do capital, os governos da América Latina, governos da Ásia sempre sucumbindo ao capital estrangeiro e o imperialismo cultural sempre demandando mais, pedindo mais, enquanto esses governos continuam atendendo aos seus desejos e as populações desses países, como o caso do Brasil, Argentina e outros, sucumbindo a essa ideia do neoliberalismo que só favorece os mais ricos, os que já estão com poder, os que já estão com dinheiro, os que já usufruíram dos benefícios do imperialismo, do colonialismo, da exploração sempre incansável do capital. É esse capital que financiou ditaduras na América Latina, é esse capital que deixa as pessoas na África morrerem de fome enquanto produzem artigos supérfluos para as pessoas que conseguem comprar, que conseguem participar desse capitalismo, e as pessoas mais pobres continuam servindo a esse poder, a essa máquina de exploração que são os grandes países, as grandes corporações mundiais, que sempre objetivam o lucro e nada mais, e sempre deixam as classes trabalhadoras, o povo sempre à mercê das demandas do capital, que sempre marginaliza, sempre deixam as pessoas à margem de direitos, na questão de direitos, na questão de bem-estar, na questão de melhores condições de vida, e sempre presas a essa dinâmica exploratória, essa dinâmica que segrega. O que temos hoje são jovens que não estão mais preocupados com valores. A escola vira veículo de uma esquerda que quer doutrinar, que quer passar valores que não são os nossos, que querem tirar os valores familiares, querem tirar os valores da religião, da família, da sociedade. Eles querem corromper esses valores. Eles não estão preocupados com esses ideais de esquerda, esses ideais de mudança. Querem acabar com a família, querem acabar com o que há de mais sagrado, com as nossas tradições, com os valores que há muito tempo cultivamos. Eles não querem, através de um ideal falso, um ideal fracassado, que já se mostrou fracassado há muito tempo, a esquerda tenta passar ideias ruins, ideias ultrapassadas, ideias fracas, já combatidas há muito tempo, para a população. A população quer viver seus valores, quer os valores familiares, quer a volta de um governo mais honesto, reto, não dessa corja de revolucionários que tentam doutrinar nossas crianças, que usam de todo tipo de artifício para passar a ideologia deles, para doutrinar nossos filhos. Isso tem que acabar, isso tem que parar de acontecer. As crianças devem voltar aos seus valores, os valores da disciplina, os valores da honestidade, os valores da família, da religião, do cristianismo, a obediência aos pais, e não essa pouca vergonha que é ensinada nas escolas através desses governos esquerdistas que há muito tempo tentam passar para nós uma ideia ruim de sociedade, uma ideia fraca que não podemos e não devemos deixar acontecer. Devemos
mostrar que estamos indignados com a falta de valores, com a falta de sentido que essas ideologias fajutas tentam passar para nós. Quando você fala, você tem que reconhecer o seu lugar de fala. Se você é branco, você tem que entender que você já falou muito, que você tem lugar de fala em todos os lugares que você vai, você é ouvido, você é visto, você tem que dar o lugar para uma pessoa negra. A pessoa negra, ela é negligenciada, ela não é vista pela sociedade, a sociedade é cega quanto a ela não é vista. Então você branco, você deve se calar, você deve parar de falar e deixar a pessoa que tem o lugar de fala nesse momento falar de sua vivência, falar daquela coisa em questão, porque ela tem vivência. Você não, você faz parte de uma elite, você faz parte de um lugar privilegiado, enquanto a pessoa necessita de um lugar a mais. Quando você desrespeita isso, você está sendo preconceituoso, não está reconhecendo os seus privilégios, está fazendo com que a opressão da sociedade continue e você não está fazendo nada. Você precisa reconhecer seus privilégios, precisa passar o seu lugar de fala para outros, de minorias, com vivência, estejam aptas a falar da experiência, pois, ao contrário de você, elas têm vivência, elas sabem falar daquilo e elas precisam de lugar de fala, elas precisam falar, elas precisam ter um lugar para falar, ao contrário de você, que você, branco, homem, cis, hétero, você já está acostumado a falar, a poder falar. Espero que tenham gostado. Não sei se eu fui bem nas minhas tentativas de colocar os 4 discursos diferentes. Eu acho que eu fui melhor em alguns, pior em outros, mas tudo bem. Vale a tentativa da demonstração um pouco parcial do teste de Turing ideológico. Muito obrigado e até mais.